É tempo de perceber nossa força, o que nos toca e faz nascer nossa voz. Em um dos anos mais desafiadores das nossas vidas, encontrar nossos pares, resistir coletivamente, pautando as nossas ações no reconhecimento daquilo que somos juntos. É imprescindível encontrar em nossos territórios as perguntas que farão nascer tempos mais bonitos e possíveis. Respirar a plenos pulmões e, entre o espaço de um dia a mais, cantar, escrever, encontrar quem espera toda sorte de troca boa, de fazer vir à tona o desejo de seguir. Sigamos, juntos, uma força redobrada depois das duras jornadas que marcam esses tempos. E pela delicadeza das palavras que nos mantém vivos, é que transformaremos saudades em poesia. E juntas nossas vozes serão uma fresta no tempo, capaz de esperançar as liberdades que conhecemos e o direito a existir, criar e viver dignamente. Seguiremos juntos e fortes, palavra por palavra, abrindo frestas para uma alegria genuína de mundo transformado que não tardará. A Fresta é uma jornada literária que busca encontrar o eco no caos, a fenda necessária para a sobrevivência, sendo um evento não competitivo, multilinguagens e totalmente online. É uma realização da CIA Apocalíptica e tem como propósito o incentivo à leitura, sua relação com outros segmentos artísticos, a leitura para além do livro, além, é claro, do fomento da produção artística do interior paulista. Contemplada pelo PROAC Editais, a nossa jornada terá 40 horas de programação intensa, trazendo uma celebração da leitura para além do livro, do viver para além das telas e do sonhar para além do sonho. Bem-vindos à nossa Fresta, que ela nos guia a quem somos e ao que realmente importa. Juntos. Olá, meu nome é Chiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora, uma das curadoras do Fresta, com o pessoal da Companhia Apocalíptica, e estou aqui para abrir esse podcast, convidando as queridas Carolina da Costa Pedro e Gabriela Lombardi Mello para a gente fazer uma conversa muito maravilhosa sobre a Frida Kahlo. Vocês conhecem essa artista latino-americana? Sabem o que ela retrata? Já viram assim um quadro? Hoje ela é muito famosa, está estampada em camisetas, canecas. A imagem da Frida foi difundida de muitas formas, inclusive no filme da Netflix com o mesmo nome, Frida. Mas essa artista traz segredos muito intensos e muito instigadores que estão ali guardados na sua biografia. E quem vem falar disso são as convidadas. Eu não vou me estender mais. Sejam muito bem-vindas, queridas. Muito obrigada, Chiara. Agradecemos a oportunidade de estar aqui uma vez mais com a Companhia Apocalíptica. É um prazer para o Espanhol Minuto e para a gente poder colaborar aí com mais um evento da Companhia Apocalíptica. Carol, Gabriela, eu estava lendo aqui a biografia de vocês e vi o Espanhol Minuto. Fiquei muito curiosa sobre o que seria o Espanhol Minuto, que projeto é esse, como é que esse projeto olha para a língua espanhola e como é que trabalha na prática. Conta um pouquinho desse projeto para a gente. Olá, Chiara, aqui é a Gabriela, e nós, eu e a Carolina, entramos com esse projeto tem pouco tempo, na verdade. Nós estamos com esse projeto desde 2020, com a chegada também, infelizmente, da pandemia. Nós nos vimos aí obrigadas, na verdade, a fazer alguma coisa diferente para poder incentivar os nossos alunos e para poder continuar, né, fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível. E o Espanhol Minuto surgiu dessa necessidade. Então, nós criamos essa página com dicas, conteúdos interessantes, divertidos, relacionados à língua espanhola, cultura hispano-americana, cultura latino-americana, e depois disso, ele foi crescendo por si só, organicamente, e hoje nós temos uma equipe de professores maravilhosos que nos auxiliam, né, e que fazem com que esse sonho permaneça e cresça cada vez mais. Gabi, querida, o espanhol para mim é uma grande paixão. Eu tirei a proficiência antes de vir aqui morar em Portugal e fiquei muito encantada com a língua e com as manifestações artísticas. Tem muita gente falando espanhol, vivendo as diferentes faces dessa língua e produzindo arte. E a Frida é um expoente muito importante nesse sentido. Como é que a Frida chegou no Espanhol Minuto? Conta pra gente.
Bom, Chiara, assim como para você, para a gente, a cultura também e as manifestações artísticas latino-americanas, principalmente, são uma paixão. E a gente não consegue, na verdade, dissociar a língua dessa cultura e dessa arte, né, dessas manifestações. Por essa razão, a gente sempre tem a preocupação e o carinho, né, em trazer conteúdos artísticos, principalmente voltados para a cultura e para a arte latino-americana, para o Espanhol ao Minuto. A nossa intenção é fazer com que a arte e a cultura latino-americana chegue cada vez mais, né, às nossas mãos aqui, porque a gente tem muito da cultura norte-americana, muito da cultura europeia, mas somos vizinhos aqui, né, América do Sul e os norte-americanos também, pensando nos mexicanos. Então, a gente tem essa preocupação, fazer com que a arte também chegue, a cultura também chegue, e a Frida fez parte desse processo. Então, a gente sempre se preocupa em falar sobre a Frida, trazer conteúdo, falar sobre seus quadros, e ela faz parte do conteúdo produzido do Espanhol ao Minuto, com muito carinho. Nós, como professora, sempre tentamos trazer parte da cultura dentro das nossas aulas. A gente não acredita em uma aula de língua, por exemplo, só com gramática, vocabulário. Se a gente não trouxer cultura, está faltando alguma coisa, né? E é muito fácil trazer a Frida, porque hoje, inclusive com alunos mais jovens, eles mesmos já trazem a figura da Frida, eles conhecem a figura da Frida. Muitas vezes eles nem sabem quem é, mas eles compraram um caderno, eles já viram algum filme. Eu e a Gabi, a gente sempre comenta que a figura da Frida, ela é super comerciável, né? Então, os próprios alunos já trazem isso para o nosso contexto de sala de aula, sem que a gente tenha que forçar de alguma maneira. Sim, sem dúvida, tá? É muito, muito, muito difundida a imagem dela. E mergulhar na língua, acho que é mergulhar no coração, né, do que é falar espanhol, e a cultura faz parte desse mergulho. Bom, gente, então vamos falar da Frida. Para quem conhece, para quem não conhece, para quem viu na capa do caderno, a Frida é uma artista revolucionária, é uma artista que se pensou a partir de um ponto de vista biográfico e transformou muita coisa ao redor. Bom, eu não vou falar mais porque eu quero ouvir vocês. Me falem um pouquinho sobre o olhar de vocês em relação à trajetória da Frida Kahlo. O olhar que a gente tem para a Frida é um olhar principalmente, né, voltado para leitura e análise ali de história dela por meio das suas obras. Mas, para contextualizar, a gente gostaria de falar um pouquinho antes, né, sobre até mesmo o nascimento da Frida. Como todos sabem, a Frida retrata em seus autorretratos e em suas fotografias como um todo um certo sofrimento de vida, né? E aí a nossa intenção é falar um pouquinho sobre isso. Desde o seu nascimento, a Frida passa aí por uma série de fatores, né, que culminaram, né, nessa visão trágica que a gente tem dela. E quando a Frida nasce, ela tem 11 meses aí, né, de vida, e a sua irmã também nasce. Sendo assim, ela passa a dividir esse espaço de início de vida, né, com a sua irmã. E isso faz, principalmente, com que ela deixe, né, de ser amamentada muito cedo. Ela foi desmamada muito cedo. A Frida nasce em 1907, e aí, neste momento, no mesmo ano, nasce a sua irmã 11 meses depois. E por essa razão ela foi desmamada. E desde então, né, ela já tem aí uma motivação futura depois para criar a sua obra Minana y Yo, né, em que ela retrata justamente este momento que ela foi retirada, né, do seio da sua mãe e passa a ser amamentada então por uma ama de leite. É interessante porque nesse quadro ela mostra a figura da Frida já adulta, né, sendo amamentada. A gente pode fazer até uma relação de que essa questão da amamentação, para ela, até adulta, influencia em muitas coisas, né, mostra esse afastamento da figura da própria mãe dela, né, por deixar ela sendo amamentada pela ama de leite, e isso mostra no quadro, para quem puder procurar, é bem interessante. A gente tem a figura
da ama de leite, inclusive com uma máscara, né, Gabi? E aí a Frida mamando, e a gente vê que é uma memória que ela tem de um momento que não era tão bom na vida dela, por conta dela ter sido afastada do próprio corpo materno, da própria mãe, né? E desde esse momento a gente já percebe, né, desse retrato, a gente já percebe que ela tem uma grande preocupação, um grande complexo, né, de desde pequena ter sido, né, deixada de lado, ter sido desmamada, né, literal e metaforicamente dizendo. Interessante que muita gente acha que o acidente, né, para quem conhece a história da Frida, já assistiu algum filme da Frida, sempre começa no acidente que ela teve. Mas antes disso, ela nasceu com poliomielite, ela contraiu, né, poliomielite quando ela tinha 6 anos. E então ela tinha uma deficiência no pé, digamos assim. Então ela já meio que mancava, ela já era, então, uma criança complexada com isso. Ela já não se sentia bem. E aí, com 18 anos, ela sofre o acidente que muita gente aí conhece, que traz mais sofrimento para a vida dela. Nunca foi fácil a vida dela, né? Então, muita gente trabalha até com o jogo de palavras aí, sofrida, porque realmente ela nunca teve uma vida fácil, ela teve sempre complexos, e depois do acidente, a gente pode até comentar, né, Gabi, do quadro La Columna Rota, que é aquele quadro que ela está com uma coluna de ferro, né, aparece o tronco dela aberto, e aí a gente vê uma abertura e a coluna no centro do seu corpo que vai estar sustentando a sua cabeça, né? Gabi, você quer falar um pouquinho sobre o acidente? Falo sim, Carol. O que acontece é que já como se não bastasse, né? A doença, a poliomielite aos 6 anos de idade, e isso já ter gerado, né, um grande sofrimento, principalmente social, porque ela já se via como diferente no meio de seus conhecidos, né? Imaginem só, uma criança, né, e todos os seus traumas aí, com o sofrimento de bullying, né, que nós tanto falamos hoje em dia, e depois, aos 18 anos, ela sofre esse acidente, né, de dentro de um bonde que foi atropelado por um carro, né, e passa, então, um grande período da sua vida de cama, porque ela teve aí muitas fraturas, muitos problemas, né, acarretados pelo acidente. E isso é mais um fator, né, que altera e que mexe muito com o físico e com o psicológico da Frida, já que ela já não se enxergava como uma menina, entre aspas, perfeita, né, depois aos 18 anos ainda temos outro episódio que faz com que ela se sinta mais diferente ainda, entre aspas novamente, né, mais deformada ainda, e isso afeta principalmente a sua releitura, né, em seus autorretratos. E a partir daí, então, ela passa, né, a se enxergar de uma maneira, muitas vezes, pelos críticos, vistas como obras surrealistas, né, e a gente até estava conversando sobre isso. Na verdade, ela não tem esse surrealismo, né, é que ela enxerga o sofrimento dela de uma maneira diferente. Acho que tem uma coisa que eu queria colocar, meninas, que eu acho bastante importante, Gabi e Carol, que é a questão do que a Frida fez com a sua própria história. Há muitas pessoas que sofrem acidentes terríveis, há muitas pessoas que têm deficiências de nascença ou têm deficiências adquiridas ao longo da vida, e há uma série de maneiras de lidar com essa situação. A Frida lida de uma maneira muito específica, porque ela ganha da sua mãe um espelho, né? E a pintura é um modo de sobrevivência para ela. Então ela começa a pintar
a si própria, e aí começam a aparecer símbolos que estão ligados não só às condições de dores que ela vivia, que eram terríveis, ela vivia dores constantes, físicas mesmo, era bastante sofrimento, mas de um mundo interno, né? Ela começa a revelar nos quadros a sua cultura, os seus dramas, os seus dilemas, isso começa a permear os cenários construídos por ela. Então, o que ela fez da sua história é mais importante do que a sua história em si. Ela poderia ter se resignado, ela poderia ter ficado bem com o acidente. Há muitas pessoas que sofrem acidentes terríveis e que têm deficiências adquiridas, mas como ela contou a sua própria história, eu acho que é o que fez a diferença no sentido da arte, né? A arte faz com que a gente ganhe linguagem para contar a nossa história como a gente quer. Então, essa visão dela sobre ela mesma, essa narrativa que ela constrói, é em si mais importante até do que os sofrimentos que ela viveu, né? É como se fosse uma camada de ficção que se junta a uma história difícil. Há muitas maneiras de se contar histórias difíceis, mas a linguagem que a Frida desenvolveu revolucionou muita coisa lá atrás e ainda nos tempos de hoje. Com certeza, Chiara, se a gente puder pensar em algo positivo, né, tirar algo positivo desse acidente, foi realmente isso, né, então ela acamada, tem aí o contato com materiais do pai dela, então caixas de pincéis, tintas, a mãe dela traz o espelho, e ela tem essa possibilidade de criar esses autorretratos a partir da própria história dela, a partir das próprias dores dela. Nesse quadro, inclusive, aproveitar que você falou sobre as dores, nesse quadro, La Columna Rota, a Frida, ela tá cheia de pregos nela, e simboliza os pontos de dores que ela tinha, que não eram poucos, eram muitos. Então, a partir desse sofrimento dela, ela cria e acaba criando a sua própria narrativa para suas próprias obras. E é muito curioso, principalmente pelo que você falou, Chiara, que é justamente essa linguagem que ela cria por meio dos autorretratos dela passou, né, e é isso que simboliza, né, para as pessoas, passou uma fortaleza ao mesmo tempo, né, ainda que a gente a veja a todo momento, né, sofrendo, pelo menos em parte dos seus quadros, de suas obras, a gente entende que ela continuou lutando, que ela decidiu usar isso, né, de forma artística, expressar os seus sentimentos ali, porque na verdade era isso que ela fazia, como a Carol falou, né, expressar os seus pontos de dor por meio da arte, por meio das suas obras, e não desistir, né, ao mesmo tempo, não desistir, porque ainda que ela seja vista como uma pessoa sofrida, né, ela sempre continuou ali com as suas obras e ao mesmo tempo mostrando o que ela poderia ser, sendo uma pessoa muito transgressora ao mesmo tempo para a sua época, né, uma mulher transgressora, e isso marcou, né, não é à toa que ela é um dos símbolos, né, é considerada por muitos um símbolo feminista. Sim, uma mulher revolucionária, de formação política consistente, sim, feminista, o que era na época uma visão nova, né? Era bastante, não tem palavra melhor, você usou transgressora, eu acho que é o que ela era, e muito consistente nas suas colocações. Mas depois a gente veja no filme, Frida se casa, Frida vive uma vida bastante intensa socialmente, e fala e coloca coisas importantes para o meio da arte, da política. É uma grande mulher, assim, mesmo com todas as dores, com o acidente, com a polio, é alguém que fez uma trajetória brilhante. Eu acho que essa trajetória é muito bem contada por ela mesma. Lá, uma vez, mediando uma exposição, acho que dos retratos da Frida Kahlo, tinha uma área que era cheia de pernas, como se fosse próteses, né? Eram várias próteses de madeira penduradas no teto. E aí uma criança olhou e disse: nossa, quantas pernas essa mulher precisou em toda a sua vida. Eu achei aquilo tão bonito,
né? Quantas pernas a gente vai precisar, quantas asas a gente vai precisar, qual a habilidade que a gente vai desenvolver de contar a nossa própria história, né? De falar da gente e falar do mundo ao redor. É uma grande artista, que bonito que isso está no Espanhol Minuto e está na abordagem de vocês de língua espanhola, gente. Que lindeza, que lindeza. Tem alguma citação da Frida que vocês querem fazer? Alguma fala dela inspiradora? Já que você falou das pernas, né? Pies para que los quiero si tengo alas para volar. Acho que seria uma ótima citação para esse momento, Chiara. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Bom, queridas, vocês querem... vamos falar um pouco mais dela, depois do acidente, depois do nascimento, desse período todo? Vocês querem falar dessa fase da vida adulta? A gente segue na biografia? Falem para mim. Seguimos sim, Chiara. Nós podemos falar um pouquinho agora dessa fase, então, adulta dela, que foi também uma fase, principalmente a partir do momento em que o Diego chega na sua vida, foi uma fase aí bem polêmica, né? E, inclusive, hoje existem muitos estudiosos, muitos críticos que até falam, né, e questionam esse simbolismo, né, que a Frida tem, até mesmo dentro do feminismo. Já que o Diego foi, né, o grande amor da sua vida, mas também uma pessoa que a fez sofrer muito, né, Carol? Com certeza. A gente estava falando também sobre essa figura da Frida, transgressora, feminista. Mesmo para quem não a conhece, o próprio rosto dela nos mostra isso, né? Então, a gente vê uma mulher firme, a gente vê um rosto, né, sério, autorretrato, com as sobrancelhas. Então, é sempre uma mulher muito forte, embora, quando a gente passa a conhecer a vida dela pessoal, a gente vê que muitas coisas que aconteceram fizeram com que ela tivesse ainda mais dor, né? A vida amorosa dela foi muito conturbada com o Diego, né? Ela até chega a comentar que, comparando o Diego com o acidente, a dor que ela mais sofreu foi com ele. Então, muitas coisas para falar sobre o Diego, né, Gabi? O Diego foi... Vamos contextualizar, gente, para quem não tem tanta familiaridade com a vida dela. Diego Rivera era um artista bem mais velho que ela, se não me engano, mexicano. Ela cai de amores por ele perdidamente, e tudo que ele tinha de mulherengo, ele tinha também de feio. Mas o homem tinha um mel que a Frida se encantou, não sei o que aconteceu, porque ela se encantou profundamente com ele. Tinha uma metáfora, não tinha, de dois bichos? Ela era passarinha? Como é que era? Vocês lembram disso? Poxa, eu acho que a mãe dela fez essa metáfora, né? Algo assim, eu não me lembro agora, Chiara. Peraí que eu vou buscar aqui. Foi exatamente, ela comparava a Frida, né? Ela dizia que os dois juntos pareciam um casal, né? De passarinho, e ele de no caso de um elefante, não era isso que ela faz? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Para quem não conhece o Diego, gente, dá um Google aí para vocês verem a figura. Era uma figura, né? Eu acho que ela se apaixona pelo que ele era, pelo artista que ele era, né? Aqui, o elefante e a pomba. Era um olhar sobre o relacionamento da Frida e do Diego, exatamente. Exatamente, a mãe que fazia essa comparação. Porque, na verdade, a Frida, ela tem esse amor por ele, né? Porque ele foi um grande incentivador da sua arte também, né? E o filme mostra muito isso para quem quiser ver. Porque ela teve um clássico amor, né, de aluno e professor, aí no caso, porque ela se apaixona, ela se admira, ela tem uma admiração muito grande pelo Diego, por toda a sua grandiosidade artística também, como a Chiara falou, né, porque ele foi um grande artista também, ele foi um representante da arte típica mexicana muito reconhecido. E ele também fez com que a Frida crescesse muito, né? Então, essa admiração fazia com que eles se mantivessem juntos, ainda que o relacionamento amoroso deles não fosse só rosas, né? Muito pelo contrário.
fosse um relacionamento cheio aí de complicações, traição, né, e muitas críticas também de terceiros. Gabi, acho que um bom relacionamento abusivo, era isso. O Diego era bem abusivo com ela. A gente tem uma linha de pensamento que romantiza um pouco os dois, mas ele era traição, era colocar ela para baixo. Gente, era um típico, era também ciúmes quando ela começou a ficar conhecida, era um típico relacionamento abusivo. Não se falava disso na época, mas essa mulher comeu o pão que o diabo amassou. Então, é muito duro ver alguém tão forte, né, sofrer mais de dor de amor por esse homem do que com as próprias dores físicas. É forte pra gente, assim. Exatamente, Chiara, é por essa razão, né, que eu disse que agora existem aí muitos críticos que dizem, será que Frida foi mesmo esse símbolo tão forte feminista? Porque ela se deixou, né, ela se deixou ser abusada, né, pelo Diego. Ele atraiu com a própria irmã, né? Foi um episódio aí muito marcante na sua vida amorosa com ele. E a partir disso, ela começa a simplesmente aceitar, né, e viver também, né, muito provavelmente, muito possivelmente, dentro de tudo que a gente sabe aí, né, das histórias da Frida, a viver uma vida paralela também, para que ela conseguisse manter o relacionamento dela com o Diego. Então, de fato, Chiara, foi um relacionamento abusivo e os fãs, né, de Frida ficam aí doloridos, né? A gente também sofre por ver hoje, né, tudo que ela passou dentro desse relacionamento e mesmo assim aceitou, mesmo assim o quis. A gente tem que colocar, né, no contexto, na época. Eu acho que era uma época muito diferente, no qual o fato dela abrir sua relação para viver outras coisas, era bastante revolucionário. Penso que era falar de um relacionamento aberto na época em que a Frida viveu. Gente, não dá nem para imaginar o que era isso para a sociedade da época. Se hoje já é polêmico, imagina o que era naquele momento fazer essa escolha. E eu tenho um pouco, Gabi e Carol, de aflição, essa é a palavra, quando a gente culpabiliza a vítima de um relacionamento abusivo. Eu acho que, olhando para a biografia da Frida, o Diego Rivera era tão abusivo com ela que é sacanagem com ela a gente minimizar a força feminista que ela tem na sua obra inteira por conta de ter se deixado levar por esse relacionamento, né? Num relacionamento abusivo, como o próprio nome diz, a mulher está fragilizada, né, emocionalmente. E aí é difícil a gente colocar régua para medir o feminismo dela, assim. Eu acho ela extremamente feminista por todas as outras questões, né? Por ser uma mulher, por se envolver com política, por trazer os seus autorretratos. Então, essa é uma conversa super importante, porque existem essas duas maneiras de ver a Frida. Mas eu queria aqui chamar a atenção para isso, né? Para a culpabilização dessa vítima, né? Porque ela não deixa de ser uma vítima desse grande artista, que era um homem, apesar de grandão fisicamente, muito pequeno em seus princípios e de lealdade. Claro, com certeza. Esse relacionamento aberto entre eles certamente foi imposto pelo Diego, né? Então ele tentou trazer isso e fazer com que ela pensasse que aquilo deveria ser a condição deles, né? Ele era muito abusivo com ela. Essa traição que ele faz com a irmã, para ela tem um peso muito grande, porque além de ser traída por ele, ela é traída pela própria irmã. Então, ela é um momento que ela se sente sozinha, né? Mas, com certeza, a gente não pode negar a força dessa mulher, que é a Frida, que é uma pessoa que, assim, ia para manifestações políticas de cadeira de rodas, né? Ela podia simplesmente ficar em casa, mas ela ia à luta sempre. Sim, e é hoje uma mulher muito inspiradora para todos, sem dúvida nenhuma. Depois da gente falar do casamento dela, da vida adulta, tem algum ponto ali, perto do fim da vida da Frida, que vocês queiram trazer? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre a separação dela com o Diego, porque daí vieram diversas obras importantíssimas também, né? O rompimento da relação com o Diego. Inclusive, a gente até não comentou, mas ela tem diversos
quadros que retratam o Diego, a gente pode até mencionar o Diego y Yo, que inclusive foi a obra mais cara da América Latina. Ela foi vendida por 12 milhões, que a gente viu, né, Gabi? Uau! 12 milhões de reais foi vendida o Diego y Yo, que é aquele autorretrato em que ela tem o Diego como um terceiro olho na testa dela. Certo. E isso mostra, ela quer mostrar, né, como o Diego não saía da sua cabeça. Por mais que a separação tenha acontecido, ela passa a retratar muito o Diego ainda. Eu gosto muito da obra As Duas Fridas, que tem uma Frida do lado esquerdo da tela, que está de branco, e do lado direito, que tem uma Frida mais mexicana, mais colorida, né? E aí, essas duas Fridas, que retratam, então, esses dois lados dela, uma mais europeia e uma mais mexicana, elas estão conectadas por uma artéria, e essa artéria vai sair do coração e se encontrar, então, com quase que fosse como um relicário, uma figura do Diego, né? Por mais que ele não fizesse parte da vida dela, ele ainda estaria ali, fora do coração dela, mas parte ainda de uma Frida desconstruída, uma nova Frida, uma nova figura. Perfeito, perfeito. Gente, a maneira como ela conta a história é muito instigante, é muito bonito ver como ela fez uma limonada de todo o limão que ela recebeu, e olha que não foi pouco. Agora, queridas, eu queria que vocês fizessem um pouquinho a consideração final de vocês, um convite. Poxa, eu estou aqui morrendo de saudades de falar espanhol, com vontade de acessar o Espanhol Minuto para estar mais perto desse universo tão rico que vocês trouxeram aqui. É muito bom receber vocês duas, muito bom falar de Frida nesse momento, e que o Espanhol Minuto tenha vida longa, muitos alunos, e que a gente se encontre em breve. Yara, já aproveito para te convidar, então, ao nosso clube de conversação. Hoje nós fazemos clube de conversação mensal em espanhol, então você está convidadíssima para conversar com a gente e treinar seu espanhol hoje. Ah, que delícia! Me mandem o link. Como é que funciona? É via Zoom? Qual plataforma? A gente vai mandar o link hoje para os inscritos, e nós juntamos alunos e entusiastas que queiram praticar o espanhol. Não precisa ter fluência, não precisa ter um nível, e a gente se junta para praticar o idioma aí. No Espanhol Minuto, todo mundo pode encontrar o link de inscrição. Gratuito. Que delícia, gente. Eu vou ficar com vocês aí durante todo esse ano. Que delícia saber isso. Que coisa boa. Ai, gente, dava para ficar um tempão aqui falando da vida da Frida, porque é tanta coisa que acontece. A gente agora precisa terminar. Então, vou fazer o seguinte, só para deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Gabi, faz aí uma lista dos eventos mais importantes dessa trajetória biográfica da Frida até o fim da vida dela. E, Chiara, tem muita coisa para falar sobre a Frida ainda, né? Não paramos no Diego. A Frida ainda tem envolvimento político, envolvimento em polêmicas, em manifestações, ainda tem mais doença, coitada, depois, e ainda temos muitos feitos, quadros, obras escritas e muita coisa sobre a sua vida artística, inclusive amorosa, além do Diego. Ah, gente, ficaram curiosos? Vamos agora para o Espanhol Minuto para se aproximar disso, hablando espanhol. Queridas, um beijo no coração, até a próxima. Quem ficou com a gente, quem nos ouviu, um beijo grande, até já já.